Reconhecimento de padrões. Em reconhecimento de padrões, iremos trabalhar as habilidades de reconhecimento de padrões e abstração de problemas. O reconhecimento de padrões é a capacidade de notar semelhanças ou diferenças comuns em dados que nos ajudarão a fazer previsões ou nos levar, por meio de um caminho mais curto, a uma solução. O reconhecimento de padrão é frequentemente a base para resolver problemas e projetar algoritmos. O problema de computação comum é reconhecer padrões e sequências numéricas. Então temos aí o nosso primeiro exemplo, a nossa primeira sequência, onde devemos achar o valor de x. Então temos aí que começar a descobrir, investigar essa nossa sequência. Então notamos aí, primeira coisa que notamos é que é uma sequência linear, né? É uma sequência que começa da esquerda para a direita, né? É uma sequência crescente, né? Isso daqui é uma informação muito importante, né? Então, essa nossa sequência ela cresce ao longo do tempo aqui, ela cresce da esquerda para a direita. Então, pode ser que ela faça aí a nossa sequência siga adição ou multiplicação, por exemplo. Então, temos aí que identificar como que essa sequência cresce, né? De 3 para 6, né? É 3. Tá? Então, 3 mais 3 é 6. Opa. De 6 para 9 também é 3. De 9 para chegar ao 12 também é 3. Por fim, de 12 para chegar ao 15 é 3. Então, identificamos aí que o nosso padrão aí na nossa sequência numérica é 3. Então, a nossa sequência aqui, ela vai adicionando a cada ponto, ela adiciona 3. Então, é uma sequência que cresce de 3 em 3. Então, sendo assim, o x é 15 mais 3, que é 18. Então, em linhas gerais, descobrimos aí o padrão da nossa sequência, né, com uma série aí de informações que fomos pegando. Então, essa é uma sequência que cresce da esquerda para a direita, é uma sequência crescente, né? Então, pela lógica, identificamos aí que esses números ou eles eram multiplicados ou eles eram adicionados a algum valor, e aí pela lógica descobrimos que para cada pulo na nossa sequência adicionou 3. Vamos ao outro exemplo. Nesse nosso segundo exemplo, também temos uma sequência principal e temos que identificar aí o x, né, qual é o próximo valor aí, o próximo número depois da nossa sequência. Então aí a gente tem que começar a descobrir algumas informações para a gente encontrar os padrões. Então a primeira coisa que podemos notar é que, a exemplo anterior, essa é uma sequência de ordem crescente, né? Então ela segue aí uma ordem crescente, começa com um número e vai crescendo ao longo do tempo, ao longo que ela vai caminhando para a direita. Então, nessa lógica é uma sequência que vai acrescentando ou multiplicando algum número, né? Nunca subtraindo ou dividindo. Então ela é uma ordem crescente. Então temos que identificar qual que é a ordem, qual que é o valor aqui para cada pulo, digamos assim, da nossa sequência. Então, de 1 para 3 é quanto? É 2. E de 2 e de 3 para 5 é 2 também. De 5 para 7 é 2.
De 7 para 9 é 2, de 9 para 11 também é 2 o intervalo. Então, podemos notar aí que a nossa sequência ela cresce de 2 em 2. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Logo, x é 11 mais 2, que é 13. Então, descobrimos o nosso padrão aí da nossa sequência numérica. Qual que é o padrão? O padrão é 2. O padrão é que a nossa sequência ela vem adicionando a cada passo o número 2. Temos aqui agora um terceiro exemplo de sequência numérica, né? Onde também temos que identificar qual que é o x, né? E aí agora a gente começa a identificar aí, tentar identificar alguns padrões e o padrão principal aí de como a nossa sequência é criada. Então, como vimos nos outros também, essa é uma sequência que cresce da esquerda para a direita. É uma sequência, né, que está aumentando, né, porque ela começou aqui no 0, ela terminou no 34 aqui, e o x, acreditamos aí nessa lógica que x deva ser um número maior aí do que 34, né, e agora nos cabe identificar qual que é o padrão, como que está desenvolvendo essa sequência, ou como essa sequência está crescendo aí da esquerda para a direita. E aí identificar esse padrão aqui, ele não está tão fácil como foi os outros, né? Porque ele não segue uma ordem aí, à primeira vista, uma ordem fácil de compreender, né? Porque ele começa com 0, depois ele pula para o 1, e aí repete o 1 novamente, depois o 2, do 2 pula para o 3, para o 5 e por aí vai, né? E aí aqui, né, para a gente tentar descobrir, a gente tem que começar a tentar, né, tentativa e erro, para tentar descobrir alguma lógica, tentar encontrar aí um padrão lógico para isso. E aí, a exemplo do outro, vamos tentar ver se, né, a sequência ela se dá por algum número de adição, né? Então, 0 mais 1, ou 0 para 1 é 1 mesmo, de 1 para 1 é 1, 1 para 2 é 1. Bom, até agora temos aí o 1, né? Será que ele soma de 1 em 1? De 2 para 3 é 1 também. Porém, de 3 para 5 é 2. E de 5 para 8 é 3. Né? Então aí não segue aí a mesma linha de raciocínio dos nossos dois exemplos anteriores, né? Ele não é uma sequência que a gente vai adicionando para cada passo, né? E aí vamos tentar aí então uma outra coisa, né? Notem aí que para a gente chegar a uma resolução, né, não temos um passo, né, correto, né? A gente é por estimativa, a gente tem que identificar de algum jeito aí, né, de alguma forma lógica, de algum padrão, né, como que esses números estão surgindo. Então vamos a um outro exemplo. Vamos tentar somar aí o número da direita com o número anterior à esquerda, tá? 1 mais 0
é igual a 1. Vamos somar novamente. Então, o da direita para o anterior da esquerda. 1 mais 1 é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. 3 mais 2 é igual a 5. 5 mais 3 é igual a 8. 8 mais 5 é igual a 13. Então notem aí que identificamos o quê? Que o número da direita somado com o anterior à esquerda, ele resulta no próximo número da nossa sequência. Então vamos continuar aqui até a gente achar o x. Então 21 mais 13 é 34. E aí, logo x é 34 mais 21, que é 55. Então, resumindo, descobrimos aí que a nossa sequência, né, quais são os padrões aí da nossa sequência? É uma sequência que ela cresce aí da esquerda para a direita, né, uma sequência crescente, né? É uma sequência que ela foi desenvolvida, veio se desenvolvendo aí, crescendo aí, sempre somando a partir do segundo termo dela, somando com o número anterior à sua esquerda, né? E aí desse jeito ele vai aumentando, né? E descobrimos aí o nosso padrão e por fim conseguimos identificar o x graças ao padrão que descobrimos aí da nossa sequência. Um outro grande exemplo aí de reconhecimento de padrões é identificar padrões comuns, né? Isso vai nos ajudar a resolver problemas também. E aí, por exemplo, temos aqui a figura de 3 aves, né? Aparentemente essas 3 aves são diferentes, né? São de 3 espécies aí, notamos aí, são 3 espécies de aves diferentes, contudo, podemos identificar padrões genéricos, padrões comuns entre elas. Então identificamos aí que todas têm olhos, todas essas aves possuem patas, possuem asas, e todas essas aves possuem penas, né? Esse reconhecimento de padrão, essa identificação, né? Lembrar desses padrões, por exemplo, se temos aí uma tarefa de desenhar uma ave, se a gente lembra desses padrões, não precisamos a cada momento que devemos desenhar uma ave, por exemplo, não precisamos aprender novamente quais são os padrões comuns aí de aves. Então temos aí a noção que aves têm asas, aves possuem penas, aves possuem olhos e por aí vai. Então temos isso, conseguimos resolver os nossos problemas porque identificamos padrões, porque lembramos de padrões. Bom, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. Agradeço a sua atenção e até breve.